Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial de fechamento do dia. Uma terça-feira tensa, né? Muita coisa aconteceu durante essa terça-feira e a gente vai começar falando de uma ação muito grave que ainda está ocorrendo junto à rodoviária do Rio de Janeiro. Um ônibus foi sequestrado na rodoviária do Rio de Janeiro. Isso escancara o problema da violência pública, isso escancara a situação absurda que o nosso Brasil vem vivendo. O cara entrou dentro do ônibus para sequestrar o ônibus. Teve reação de algum passageiro, parece que teve tiro e 3 pessoas estão feridas e não se sabe ao certo a situação dessas pessoas. Então, assim, equipes estão fazendo o seu trabalho ali para tentar negociar com o sequestrador, mas a situação tá grave, tá? Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais, do BOP, da Polícia Militar, foi acionada na tarde dessa terça-feira para uma ocorrência na rodoviária do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Segundo testemunhas, um homem tentou assaltar um ônibus da empresa Aviação Sampaio. O criminoso disparou e deixou 3 pessoas feridas. Até o momento, 18 passageiros são mantidos como reféns dentro do ônibus. E o cara tá ameaçando, tá falando que se não for atendidas as exigências dele, ele vai matar pessoas dentro do ônibus. Até o momento que eu tô gravando esse editorial, não tiveram maiores informações sobre o ocorrido, sobre o caso. Eu vou estar trazendo para vocês assim que tiver alguma atualização, mas assim, isso mostra o tamanho do problema da segurança pública no Brasil. Nesse momento, tá passando aqui na Globo, aqui, né, na Globo News aqui, a cobertura completa sobre essa situação. Então, assim que eu tiver um parecer, a gente traz para vocês. Mas dizem que o ônibus estava cheio, né? Então, tem muitos passageiros lá dentro, pessoas em risco, inclusive idosos, estão negociando para que reféns sejam libertados. Então, assim que tiver uma informação, eu vou trazer aqui em primeira mão para vocês, tá bom? Outro ponto que a gente precisa dialogar agora é sobre a ida dos parlamentares brasileiros aos Estados Unidos. O clima esquentou um pouco, o tom subiu, porque foi definido pelo presidente do Congresso norte-americano que eles vão averiguar violações de direitos humanos no Brasil. Olha só o que diz a matéria do Metrópolis, o discurso dele foi rígido, foi sério. A matéria diz o seguinte: o presidente do Comitê da Câmara dos Estados Unidos diz que brasileiros têm sido alvo de violações de direitos humanos e que a oposição é alvo de perseguição. O que eu vejo hoje no Brasil, principalmente em investigação de Alexandre de Moraes, é o chamado de governar pela lei, o oposto do Estado de Direito, afirmou Chris Smith, presidente do Comitê Global de Direitos Humanos, ao lado dos deputados brasileiros. Republicano também afirmou que irá propor uma legislação chamada Lei da Democracia e Liberdade e dos Direitos Humanos no Brasil. Então, o presidente do Comitê de Direitos Humanos, ele visa estabelecer aqui uma lei que vai averiguar o que está acontecendo no Brasil e que vai estabelecer que o governo norte-americano faça investigações. É o primeiro passo para, caso constatada violações, ser feita uma tentativa de diálogo para restabelecer a normalidade no Brasil e, se não restabelecida a normalidade, começam a ser aplicadas sanções. E sim, as sanções vêm por leis do Congresso americano. E o presidente da comissão falou que vai tomar para si essa responsabilidade, vai ser um porta-voz dos brasileiros que se sentem violados e vai levar essa responsabilidade aí de cobrar o governo norte-americano e, inclusive, levar isso à ONU para que o Brasil tenha respeitado o devido processo legal e os direitos humanos. A gente vê que começa a ficar um clima mais tenso hoje. Se outrora muitos riam, achavam que a oposição jamais teria condições de chegar até a mídia internacional, que a oposição não chegaria lá fora, estão se enganando, porque a oposição está levando isso até o discurso internacional, está mostrando situações que vêm acontecendo aqui dentro do Brasil e, com toda certeza, isso ainda vai dar uma repercussão maior do que se possa imaginar. É lógico, a mídia brasileira, com exceção do Metrópolis, não está levando a sério essa situação, como nunca leva, né? Então a mídia brasileira ela tem um viés muito contrário à oposição, se é que a gente pode dizer assim. Mas o que está acontecendo aqui? Agora é um nome de peso que falou que vai propor uma lei e vai brigar pela pauta para que o Brasil retome a normalidade.
retome ali o estabelecimento de normalidade. E assim, as comparações entre Brasil e Venezuela não estão difíceis de se fazer. Só você pegar a opositora do Maduro inelegível, o opositor do Lula inelegível também. Então, assim, é uma situação grave, e ainda mais depois da decisão da Suprema Corte, que mesmo tendo sido indicada por grande parte pela esquerda, deu a possibilidade do Trump concorrer às eleições, mostra que a Suprema Corte brasileira tem um lado político, tem um viés político. É o que disse, inclusive, o Eduardo Bolsonaro durante um vídeo que ele fez e postou nas suas redes sociais. A gente vai estar acompanhando cada detalhe disso aqui, e eu faço questão de trazer cada informação sobre isso. Vamos lá, continuando sobre o mundo político aqui no Brasil, olha só, não querem permitir que Nicolas Ferreira comande a Comissão da Educação. E aí foi feita uma petição pública que está colhendo assinaturas, né, para pedir um fora Nicolas Ferreira da Comissão de Educação. E aí foi escrito o seguinte: a importância deste abaixo assinado, iniciado por Alexandre Wilson, que eu não sei quem é, nunca vi quem é. Tá? A educação é a base para uma nação desenvolvida e não podemos ter na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados um deputado que é contra a educação pública de qualidade, contra os profissionais da educação e contra um Estado laico. E pede assinaturas. Tem 8 mil assinaturas. Mas vamos lá. É patético, é ridículo o argumento desse pessoal. Como se os 16 anos de PT que aconteceram aí tivessem dado ao Brasil uma educação de qualidade. Como se os 16 anos do PT tivessem feito do Brasil um país que se preocupa com a educação. A educação nunca teve tão ruim quanto está agora. E aí, vai me dizer que já se esqueceram que o PT teve 16 anos no poder. Então, a grande questão é, vocês são adeptos à democracia ou não? Parece que não. Porque vocês já tentaram até caçar o Nicolas Ferreira. E sabe de uma coisa? Se vocês tivessem conseguido caçar o Nicolas Ferreira, vocês são tão incompetentes, se tivessem conseguido caçar o Nicolas Ferreira com uma petição, você já imaginou a mobilização da direita nas redes sociais para caçar um monte de deputado de esquerda se petição resolvesse para caçar deputado? Desde quando surge na cabeça ignóbil de vocês que uma petição pública tem força o suficiente para superar a decisão do eleitor nas urnas? Então vai me dizer que na Constituição de vocês tem escrito todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, mas que podem ser retirados por petição no org.com? Vocês estão de brincadeira, né? Então, assim, a esquerda brasileira hoje se faz passar por patética quando faz esse tipo de situação. Outra matéria que mostra muito bem, sabe, o disparate que o nosso Brasil se tornou. Eles se acham a própria democracia. É uma soberba, é uma empáfia tão grande, é uma falta de bom senso tão grande, que o primeiro absurdo é Lula querer que a esposa, a primeira-dama, a Janja da Silva, seja representante do Brasil na ONU, tá? A minha pergunta é quantos votos ela recebeu para isso? Isso sabe, é uma coisa tão sem precedente que não dá nem para falar se isso é ilegal ou não. De tão sem precedente que isso é. Mas olha a fala da Janja. Em Nova York, Janja afirma que democracia no Brasil foi interrompida por 6 anos. Entendi, então. A democracia é o PT no poder. Vocês são a própria democracia. Tá. A única coisa que eu consigo pensar quando eu vejo uma publicação de uma matéria como essa é aquela do tipo, se eu mando em você é democracia. Se você manda em mim é ditadura. Pois é, parabéns. Escancarou mais uma vez a cara que vocês têm. Então, assim, o que eu queria muito é que vocês continuassem falando muito, que a imprensa desse muita atenção para as falas do Lula e da Janja, que mostram como eles pensam, como essa gente pensa. E eles pensam assim, democracia são eles, mesmo que o povo não esteja de acordo. Fazer o quê, né? Eles pensam que são o próprio poder reencarnado aqui na Terra. Quase faraós. Vamos lá, outra matéria, e essa aqui é tensa, tá? Supremo Tribunal Federal pressiona o Judiciário para punir procuradores e juízes 10 anos após o início da Lava Jato. O próprio Gilmar Mendes falou que queria fazer uma comissão da verdade, né?
A Lava Jato chegou aos 10 anos neste domingo, dia 17, em um momento de retaliação a procuradores e juízes que protagonizaram a operação. Além de anulação de condenações e investigações de corruptos nas estatais originadas em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Tal movimento, gestado por políticos e partidos alvos de processos, hoje dá o tom da atuação de ministros, especialmente do Supremo Tribunal Federal, interessados em punir o ex-procurador Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro e outras autoridades do Ministério Público Federal e do Judiciário que trabalharam nos casos. O recado mais recente veio do ministro Gilmar Mendes, hoje o maior crítico da Lava Jato no STF. No fim de fevereiro, durante segunda sessão da turma, ele adiantou que votará a favor da suspensão das multas da Odebrecht, combinado em seu acordo de leniência celebrado com o Ministério Público Federal e homologado por Moro. Mas foi além. Valendo-se de mensagens dos procuradores captadas por hackers, disse ser preciso uma comissão da verdade para esclarecer a conduta dos procuradores e do ex-juiz. E foi além. Diz que essa gente da Lava Jato precisa ser presa. Agora eu te pergunto, Lula foi um dos alvos da Operação Lava Jato. Foi preso, condenado em primeira instância, segunda instância, o STJ confirmou a condenação, depois, por uma questão de processual, ele foi retirado da cadeia. A grande questão que eu digo para você é, hoje, no Brasil, a maioria dos processos se resolvem não pelo mérito, mas pelo processo. Ou seja, a maioria dos casos hoje que tiram corruptos da cadeia é porque tem um jeitinho aqui. Esqueceu de assinar o nome aqui, ó. Esqueceu de colocar o nome da mãe. Cancela o processo. É assim que funciona aqui no Brasil. O mérito quase nunca chega ao fim. Mas o Lula, depois que esse mérito foi retirado do processo, não foi analisado no processo, e que o processo foi destituído, ou seja, foi retirado da mão do Moro por causa de competência, porque o juiz era incompetente, voltou e prescreveu. Então, vamos lá. O Lula não pode ser condenado hoje pela Lava Jato porque os crimes prescreveram. Mas a Lava Jato, que perseguiu os corruptos, podem ir para a cadeia. Os crimes ainda não prescreveram. É o Brasil, né? Vai falar a verdade. Se você consegue entender esse manicômio, essa República das Bananas aqui, chamada Brasil. E para você ter uma noção do tamanho do buraco que é isso aqui, eu falei num editorial anterior entre a briga no União Brasil, entre Bivar e Rueda, que está virando caso de polícia. E sabe por que não é comum? Porque é um dos maiores partidos do Brasil. Aconteceu um incêndio na casa do doutor Rueda. Ok, estão acusando que foi o Luciano Bivar que mandou colocar fogo na casa. Agora, o Luciano Bivar, durante uma entrevista ao jornal Metrópolis, falou que a esposa do Rueda entrou na casa dele, no apartamento dele, abriu o cofre e roubou uma quantia considerável de dinheiro vivo que estava no cofre. Olha só. 4 funcionários, esse é um negócio absolutamente arranjado. Então a gente precisa, como presidente da União Brasil, defender que partido político não é partido de uma família, né? E as suspeitas que recaem sobre o senhor? Eles levantaram suspeitas? São eleições, por exemplo, a mulher do presidente foi no meu apartamento também e roubou meu cofre, tá certo? Então essas coisas também são acusações. A mulher do Rueda foi no seu apartamento? No meu apartamento, eu cedi confiantemente o segredo e ela roubou todo o dinheiro. Eu preciso verificar. Quanto tinha no cofre? Entendeu? Tinha um valor significativo. Quanto? Luciano, fala só quanto tinha mais ou menos o valor lá? Era um valor significativo. Valor significativo, obrigado. Era um valor significativo. Pode ter muitas interpretações, né? Para mim, um valor significativo seria 50 mil reais. Para você, não sei, mesmo valor? É significativo. Mas pra gente, como os líderes de partido, 50 mil reais não é nada. Então, é troco de pão. O que seria um valor significativo para eles? Não sei. A grande questão é que, sabe, mostra, escancara no Brasil o quanto a política brasileira, em todos os espectros, ela é
literalmente uma política podre, arraigada, sabe? No asco daquilo que a gente pode dizer que é imoral, o mais imoral que você possa imaginar. União Brasil foi base do Bolsonaro durante o governo Bolsonaro e fez questão de virar as costas e virar base do governo logo antes das eleições. Bivar apoiou Lula nas eleições. Pois é, você começa a perceber como as coisas são no Brasil, né? Então, é bem mais tenso do que você possa imaginar. Olha só, teve um trecho de uma discussão entre o Cristiano Beraldo e a Amanda Klein que vale a pena a gente questionar. Porque é o seguinte, o tema da discussão das drogas está chamando muita atenção. E aí, eu já tinha até comentado com vocês, há um tempo atrás, sobre um jornalista do UOL, Sakamoto, que disse que o Brasil não vai para frente porque tem gente mais preocupada em anistiar supostos golpistas do que liberar a droga no Brasil. E aí o grande ponto que a gente tem é que eu falei, olha, mas são pessoas que foram presas sem observância do devido processo legal. E a droga, a gente já sabe o quanto é danoso no Brasil. Agora, vocês vão ver a Amanda Klein abertamente falando, olha, estão buscando aí droga só para pegar pessoas mais pobres. Olha só o que ela fala e aí você me dá o seu parecer sobre isso. O que o STF analisa agora não é o libero geral das drogas. Não é que você vai andar na rua e vai ter ali uma lojinha vendendo maconha, que alguém vai poder acender um cigarro no meio da rua. Não é isso. Mas muda principalmente para a população preta e pobre, que muitas vezes é parada pela polícia, mesmo com pequenas quantidades, são enquadrados como traficantes não usuários. Tenho para mim que fechar ainda mais e criminalizar, primeiro vai na contramão do que o resto do mundo está fazendo e segundo, não resolve o problema. O que não resolve, Amanda, bom dia a você, ao Colombo, a Lívia, a nossa audiência, mas o que não resolve é o que temos hoje. É só ir às ruas da cidade de São Paulo. E eu não estou falando lá onde você citou, né? O pobre preto que está ali num bairro pobre. Não, não é isso não. Vá andar às ruas dos Jardins, andar nas ruas do Itaim Bibi. Veja a quantidade de motoboys que ficam parados fumando maconha no meio da rua. A polícia não faz nada porque não há um entendimento de que essas pessoas, por prática de consumo de drogas, devem ser combatidas. A polícia cansou de enxugar gelo. E aí o que quer o STF? Ele quer pegar uma pauta que atinge a toda a sociedade brasileira. Sabemos que é o usuário que financia o tráfico de drogas. O PCC existe porque existe gente consumindo droga. O PCC ele não existe porque ele criou uma máquina de fazer dinheiro. Não, a máquina de fazer dinheiro do PCC é quem está consumindo. Rico, pobre, preto, branco, não importa. Homem, mulher, não importa. É o consumidor que alimenta o sistema do tráfico de drogas que me atinge. Atinge a minha família. Atinge a família de todos que estão nos assistindo. Ninguém aguenta mais ser vítima de tanta violência. A gente não pode mais conviver numa sociedade que tem a violência no nosso cotidiano. A gente não pode mais se orgulhar de ter a maior frota de carros blindados do mundo. A gente não pode se orgulhar de ter o maior efetivo de seguranças particulares do mundo. Isso é vergonhoso. Isso demonstra como o Brasil está falido do ponto de vista da segurança pública porque não se leva isso a sério. Porque não se leva isso a sério. Eu assino em número, gênero e grau o que o Cristiano Beraldo está falando. Mas o grande ponto que nós precisamos levantar aqui é: eles lucram a partir da droga. Se facilita a venda de drogas, é uma decisão judicial que facilita ainda mais para facções criminosas. E nem um pingo para a pessoa mais pobre e mais carente. O que esses jornalistas fora da realidade não entendem, na verdade, é que no ponto de vista, a mãe que vê o seu filho embrenhado em drogas é quem mais sofre, e isso é o pessoal mais pobre. É a mãe de classe média, é essa que sofre muito em ver o seu filho envolvido com droga, indo para a rua para roubar, para poder bancar o vício e manter o vício, roubando a família dentro de casa. Pois é, esse pessoal parece que vive fora da caixinha, né? E por falar em fora da caixinha, olha só essa matéria do ranking do político. Obra de tribunal se arrasta por 16 anos. Se é 16 anos, começou no governo de quem? Pois é, vocês sabem. Já torrou 550 milhões. O custo total deve chegar a 1,4 bilhão.
e será o novo prédio do TRF. A obra era para ter sido entregue em 2010, mas foi suspensa por diversas vezes por suspeita de irregularidade, como sobrepreço, sobrefaturamento e pouca fiscalização. Matéria, fonte, ranking dos políticos. É isso que o Brasil se tornou. E o Brasil tá voltando a ser isso. Você vai ver daqui a pouco escândalos de obras superfaturadas, você vai ver tudo isso estourando novamente. É o modus operandi. Sabe? São denúncias feitas aí, voltaram agora a fazer liberar recursos para uma empresa que tem como laranja um proprietário de 17 anos. Voltou a liberar agora para uma grande facção que faz garimpo ilegal lá na região do Amazonas. É assim que funciona. E o ministro da Segurança Pública, cara, você nem vê falar dele. Era diferente do Dino, porque o Dino estava no noticiário quase todo dia. O Lewandowski, você nem vê matérias ou pautas sobre ele. Comissão da Câmara dos Deputados vota a convocação de Lewandowski para terça-feira, dia 12, tá? Hoje tem que estar lá. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados vai votar nessa terça-feira 4 requerimentos de convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Vai votar, mas e daí? O Dino, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, se recusou aí 3, 4 vezes. O texto da Constituição, ele é claríssimo, mas bota claríssimo nisso em dizer o seguinte, olha, o ministro que não comparecer a uma sessão convocada responde por crime de responsabilidade. Nunca aconteceu e nem nunca vai acontecer. Vamos entender uma coisa, o Brasil não é para amadores e não dá para ser levado a sério. É isso o Brasil. Então, é bem provável que o Ricardo Lewandowski não vai comparecer. Ou se comparecer, não vai falar nada com nada. Ou se não falar nada com nada, também não dá nada, porque acaba em pizza. É a República das Bananas em plena normalidade novamente. Tá bom? Abraço, pessoal. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por confiança em ficar em 5 editoriais conosco aqui. Amanhã a gente volta, tá? Amanhã, 9 horas da manhã, a gente tá aqui trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo editorial.